Boa tarde, clubeiros. Tudo bem com vocês? Bom, mais uma quarta-feira por aqui, né? Mais um Clube Talk, que nessa temporada está recebendo aí hoteleiros e mentores incríveis. Então, eu estou super feliz de estar aqui, porque está sendo uma oportunidade muito bacana de conhecer melhor os nossos convidados e também de aprender muita coisa nova, muita inspiração por aqui. Se alguém puder dizer se está conseguindo ouvir, está tudo certo, a gente vai seguindo aqui, mas se tiver qualquer probleminha, deixa aí nos comentários para a gente. Bom, quero começar aqui dizendo que ontem foi dia do hoteleiro, né? Então rolou lá no YouTube da Hospedia uma programação bem legal, bem show de bola, pensada para todos vocês, nossos hoteleiros queridos, arrasando as nossas existências por aqui. Então, eu deixo aqui meus parabéns a todos e digo que não vai acabar por aí. Tem mais conteúdo bacana aí por vir, então siga lá no Instagram a Hospedim também para acompanhar. Bom, vamos direto então para o Clube Talk, que hoje a gente vai receber mais um mentor do Clube Hoteleiro por aqui. E eu vou chamar meu convidado para chegar mais aqui com a gente. É o professor Cláudio, do canal Gestão Estratégica. Professor, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa Tudo tarde, bem? boa noite, Mayara. Muito obrigada pela sua presença aqui, professor. Eu já quero começar, então, com o seu check-in, pedindo para você se apresentar rapidamente para o pessoal aqui que não te conhece. Até não sei se eu chamo de professor, se eu chamo de Cláudio, como é que prefere? Não, pode ficar à vontade. Apesar de dar aula desde de 98, eu às vezes estranho quando me chamam de professor, mas já sou professor há 20 anos, então. Ah, tranquilo, então. Vou chamar de professor. Por favor, se apresenta aí, então, rapidamente para o pessoal te conhecer. Tranquilo. Mayara, desde já, obrigado pelo convite, tá? Pessoal, eu ainda fico cismado com esses convites, porque eu sei que meu posicionamento é crítico várias vezes e muitas vezes eu sei que isso faz com que muitas pessoas não queiram conversar comigo sobre determinados assuntos, então por isso, obrigado mesmo, Mayara. Parabéns pelo projeto, eu vi todas as lives e ficou extremamente rico, extremamente interessante. Já vou utilizá-las como meus alunos, eu sou professor, ou seja, pedir para que eles assistam. Pessoal, atuo com hotelaria desde 88, tá? Ou seja, então lá se vão 33 anos registrados em carteira ou trabalhando em hotelaria, comecei como mensageiro e assim, comecei lá como mensageiro e hoje sou conselheiro de um administrador hoteleiro, ou seja, então sigo no mercado até hoje, tá? Comecei com handebol em 87 e até julho, comecei lá como reserva, goleiro reserva, e até julho desse ano eu era árbitro da Federação Catarinense de Handebol, ou seja, então, lá se vão também 31 anos relacionando com o handebol, tá? E comecei descobri que aquilo que eu trabalhava, hotelaria, tinha faculdade, fui fazer faculdade, tá? Fiz turismo e hotelaria, comecei na graduação no Univale em 92, e depois em 2017 eu fiz o pós-doutorado no Canadá, pela UQAM em Montreal, a Universidade de Quebec em Montreal, e comecei a lecionar desde 98, ou seja, lá se vão 23 anos lecionando. Ou seja, nessa brincadeira de trabalha, estuda, e eu acabei morando da Bahia para baixo, eu só não morei no estado do Espírito Santo, e acabei fazendo projetos em todas as regiões do Brasil. Já morei no Brasil, no Brasil e no Canadá, ou seja, na América. Já fiz projetos na América Central, já morei na Europa, já morei na Nova Zelândia, ou seja, então acabei morando em 3 continentes. Já sim, visitei os 5 continentes, ou seja, por trabalho, projeto, estudos, por aí vai. Ou seja, esse é um pouquinho do Cláudio, fica rodando para lá e para cá, e escreveu 4 livros e segue a vida. Não, olha, eu vou dizer, eu não brinco de trazer convidado aqui nesse Clube Talk, já estão sentindo como é que vai ser, né? Muito legal, professor. E até eu já quero deixar claro aqui também que na nossa chamada estava lá, que a nossa conversa, o título ia ser Um Maluco a Pensar, né? E aí é algo que o professor mesmo se intitula assim, então tem várias chamadas dele usando isso. Então, por isso que a gente colocou aqui, eu não fiz isso sem uma licença poética, né? E aí, né, então, além de professor, escritor, porque tem livro, né? Atuante aí na hotelaria, que a gente já vai conversar sobre os projetos também que o Cláudio atua aí.
professor também, eu vejo que tem um lado aí, é um pensador, né? Quase um filósofo, um questionador aí das coisas, né? A gente vê muito nos seus questionamentos também. E aí, essa questão do maluco, eu queria entender como Sim. que, de onde é que surgiu isso? Por que veio essa ideia? Não, é assim, ó, pessoal, de fato, isso que a Mayara falou é verdade, tá? Eu me intitulo, não só, literalmente me intitulo como um maluco a pensar, porque depois já conto a origem do trem, tá? Mas as pessoas falavam assim, por que acabou ficando essa frase? As pessoas falavam, mas você é maluco, igual eu falei para vocês, eu sei que eu sou crítico em várias coisas. E as pessoas, elas questionavam que eu era maluco demais, sonhador demais. Você quer ir morar fora do Brasil? Eu sei, cresci em Santa Catarina, negro, pobre, toda essa história, parece que você não pode sonhar. E eu nunca dei bola para isso. Então eu sempre quis, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E as pessoas eram, você é um maluco, você não sei o quê. E aí eu falava para mim mesmo, cara, o dia que eu escrever o livro, eu vou colocar maluco no título. Só para a pessoa falar o seguinte, tá, eu sei que sou maluco, ok, agora fala uma novidade. Claro, e depois eu vinha escrever livros e eu coloquei como subtítulo. O título foi Cas e o subtítulo é Um Maluco a Pensar. Ou seja, e aí depois as pessoas continuaram falando, mas você é maluco. Aí eu falei assim, sim, eu sei que eu sou maluco, tanto é que é o título do meu livro. Agora me fala uma novidade, algo que eu não sei. E por que acabou ficando essa frase? Desde 2013 eu escrevo, tá? É assim, eu escrevia. Eu não sabia o que eu escrevia, tá? Isso é fato, para ser bem honesto. Mas eu tinha ideias e saía escrevendo. Só que eu pensei, mas onde é que eu vou guardar essas ideias? Aí comecei a escrever. Uma vez eu vi que o Facebook ele te manda, você tem lembranças, coisas que você publica anos anteriores. Eu disse, vou escrever no Facebook, depois eu entro no meu Facebook e resgato tudo que eu escrevi, tá? Só que, claro, você publica no Facebook e várias pessoas ficam vendo, né, que você está publicando. Sim. E uma amiga minha, conversando com ela sobre... Aí falou assim, você vai escrever um livro? Aí depois outra pessoa, você vai escrever um livro? E aí minha orientadora do mestrado perguntou a mesma coisa. Eu disse, alguma coisa está errada. Porque eu só publicava lá a título de guardar as coisas. E as pessoas estão perguntando se eu vou escrever um livro, quer dizer que não, as ideias não são tão malucas assim. E aí eu perguntei para minha professora, mas eu só vou escrever o livro se a senhora fizer a apresentação. Ela disse, eu aceito, porque eu gosto das suas prosas poéticas filosóficas. Quando ela falou isso, que eu descobri o que eu escrevia. Só que, senhores e senhoras, eu comecei a publicar em 2013 no Facebook. Isso foi em 2019. Eu passei 6 anos escrevendo e publicando sem ter a menor noção do nome daquilo que eu escrevia, que era prosas poéticas filosóficas. Claro, em 2018 eu comecei a estudar filosofia, descobri que muitas coisas que eu já lia eram da área de filosofia, ou seja, então hoje, algumas pessoas falaram, você é meu filósofo, coisa e tal. Hoje eu também aceito a alcunha, vamos dizer assim, de ser filósofo, porque é questão de pensar, refletir e questionar. E aí, quando eu estava conversando com uma amiga minha que estava esse texto, eu falei a mesma coisa de maluco, ela disse, mas um maluco que pensa, um maluco a pensar. Na hora eu disse, gostei desse nome, vai ser o subtítulo. Aí eu pedi autorização para ela e foi assim que surgiu. Que massa! Nossa, nunca imaginava que seria por isso, mas tem muito, muito significado, assim, mesmo, professor, que legal. O que às vezes as pessoas falavam como sendo uma crítica, né? Isso aí é maluco, no fim virou a razão, e tá quase um elogio ser um maluco a pensar, né? Porque se for nesse sentido, é um baita de um elogio. Nessa linha que você falou, Mai, eu usei como realmente estímulo. Eu sabia que as pessoas estavam falando, achando utópico. Cláudio, você viaja demais. Cláudio, acorda. Só que eu sabia que elas falavam nessa conotação, só que eu disse, não, cara, eu vou usar isso aí como motivador, como estímulo externo para me motivar realmente a fazer coisas que eu quero. Não brigando com a pessoa, mas para conquistar coisas que eu quero. E eu assumo que sou maluco mesmo e acabou. Muito legal, muito legal. Incorporou o título que estavam dando para você. Muito bom, muito legal. E aí, assim, então, professor, falando um pouco dessa história, você já comentou um pouco ali no início, mas né, são mais de 30 anos, então, aí na carreira, né, nacional e internacional, passando por Brasil, foi praticamente todos os estados, Canadá, né, eu vi lá no blog, estava Inglaterra, Nova Zelândia, Espanha. E aí, para você, como é que foi essa experiência de viver em outros países? Você foi lá para estudar, né, para buscar mais conhecimentos, para ter experiências profissionais? Qual foi a experiência que, assim, marcou mais na sua vida? Não, e é assim, Maia, eu sempre quis estudar você trabalha com hotel desde os 14 anos, vê várias pessoas de outros países,
falando outro idioma, e aí eu decidi que eu queria estudar inglês, comecei a estudar, claro, eu não tinha recurso financeiro, eu ficava calculando assim, cara, como que eu posso aprender inglês em menos tempo? Teoricamente, for menos tempo, eu gasto menos dinheiro. Claro, descobri que é possível, só que eu tinha que ir para o exterior. Tá, e aí começou, tá, agora o problema é ir para o exterior. E aí foi, só que aí fiz a faculdade de hotelaria, tinha inglês durante a faculdade de hotelaria, tinha inglês e espanhol, ou seja, tá, até posso dizer que sempre tive facilidade, até por gostar e sentir a necessidade de estudar o segundo e o terceiro idioma. Depois acabei ficar rodando pelo Brasil afora, acabei parando em Uberlândia, tá? Aí eu estava coordenando um curso de hotelaria, turismo, hotelaria Uberlândia, e aí chegou um momento, eu disse, aí sim, eu tinha condição financeira naquele momento de ir para o exterior. Só que aí o que aconteceu? Eu pensei, agora eu vou estudar o quê fora? Pensei no inglês. Por que eu não fui primeiro para um país de língua inglesa e acabei indo primeiro para a Espanha, tá? Eu tinha muitos alunos que já dominavam o inglês e eram professoras de inglês. E o que eu vi várias vezes? Eu falo uma palavra errada, aí a Mai me corrige. Quando eu comecei a ver aquilo rotineiramente, eu fiquei travado em relação ao inglês. Eu disse, cara, não vou para um país de língua inglesa. Porque eu fiquei com aquela sensação ruim. E aí eu decidi, então, naquele momento, que eu primeiro ia estudar espanhol e ia para um país de língua espanhola. Então, aí peguei firme no espanhol, e aí naquela virada catastrófica não, mas que, vai ter bug do milênio, 99 para 2000, os computadores não reconhecem 00 e por em diante, eu passei aquela virada na Espanha, porque daí eu decidi naquele ano, então vou primeiro estudar espanhol e vou para a Espanha, estudo espanhol lá. E aí, assim, aí eu acabei indo, tá, beleza. E depois passaram alguns anos, eu acabei indo optar por, assim, estudei espanhol, tá, beleza. E já fui para o México dar curso, por em diante. E aí acabei depois, agora eu vou estudar inglês. Só que, assim, eu decidi para mim mesmo, de fazer esse meu planejamento pessoal. A hora que eu parar de trabalhar, eu vou para um país de língua estrangeira. Só que, assim, eu saía do emprego, começava no outro. Saía de um hotel, começava no outro. E ficava rodando pelo Brasil, ou trabalhando em hotel, ou dando aula sobre hotelaria. Até que chegou um momento que eu trabalhava em duas faculdades, uma em Ituiutaba e outra em Uberlândia, e aí fazendo mestrado, e acabou que... Aí terminou o mestrado e eu acabei saindo das duas faculdades. Eu disse, ótimo, agora chegou o momento. Só que aí, na ingenuidade, o que aconteceu depois que eu fiquei revoltado na época, e anos depois eu vi que o mundo dá voltas, tá? Beleza, eu conversei com uma amiga minha que hoje é minha amiga, na época já foi minha ex-aluna, era dona de uma agência de intercâmbio. Eu falei, me diz um país que tenha o menor custo para que eu possa ir para o exterior. Lembrando que quando eu fui para a Espanha era peseta ainda, tá? Não tinha nem euro. E aí eu falei, a moeda antiga da Espanha era peseta. E aí eu falei para ela, me diz um país de língua inglesa que eu possa ir para ficar X tempo para estudar inglês. Ela falou, Cláudio, o mais barato que eu tenho no momento é o Canadá. Próxima distância, o dólar canadense, toda essa questão, eu disse, beleza. Só que qual foi o meu erro naquele momento? Eu saí de tudo para entrar com o processo de visto. O visto foi negado. Ou seja, que as pessoas perguntam, eu já morei em vários países e já visitei vários países. Elas perguntam, mas você já teve visto negado? Sim. Dessa vez para o Canadá, tá? E aí o que acontece? O visto foi negado porque não tinha vínculo com o Brasil. O que o Cláudio fez? O Cláudio saiu de tudo depois que entrou com o processo por visto. Ao invés de eu entrar com o processo por visto enquanto estava empregado e depois sair e ir para lá. Só que assim, eu não sabia isso na época, fiquei revoltado, indignado, e aí cheguei para a menina, ok, tanto é que esse dia nos encontramos, eu estava lá em Berlândia, encontrou os ex-alunos, ela falou, Cláudio, chegou lá todo revoltado, dizendo, me vê qualquer país do mundo, sem exceção nenhuma, que fala inglês e não tenha visto, não tenha pedido. E eu cheguei desse jeito, porque eu estava indignado, visto negado. E aí que ela me falou Nova Zelândia, ela disse, Cláudio, Nova Zelândia não existe visto aqui, você chega lá, assim, assado, não sei o que, eu disse, então, beleza. E na verdade foi assim que eu fui parar na Nova Zelândia, tá? Eu não tinha a menor ideia de, escolher a Nova Zelândia. Não, na verdade, a Nova Zelândia que me escolheu por esta condição. E é assim que eu acabei parando lá, claro. Aquelas coincidências da vida. Voltando à Nova Zelândia, eu tinha terminado a faculdade, parei de trabalhar como professor, terminado o mestrado, fui para Nova Zelândia, é a capital mundial do turismo de aventura, eu volto e vou morar onde? Bonito, no Mato Grosso do Sul. Em um processo onde o Brasil já estava fazendo as normas técnicas de turismo de aventura. Então eu volto com uma bagagem, uma experiência nacional, que para eles não, esse cara acabou de chegar na Nova Zelândia. Ou seja, então foi assim, claro, fiquei fã da Nova Zelândia, sou fã de rugby, aprendi a gostar e amar rugby, gostar tanto a ponto que em 2019 eu fui para a Copa do Mundo de Rugby no Japão, ou seja, assim, gosto de rugby, sou fã de rugby, e fui para a Escócia ver competição de rugby, ou seja, por conta da Nova Zelândia, claro.
Nova Zelândia, desde que, durante muito tempo, é número 1 do mundo em rugby. Então, eles respiram o esporte. E aí foi. Aí depois, claro, lá eu acabei conciliando, porque um amigo meu já morava lá, fui na Universidade de Waikato, em Hamilton, fiz entrevista para o doutorado, porque eu já tinha um mestrado, e só que aí o professor falou o seguinte: Cláudio, o problema nosso não é conversar, porque nós estamos conversando em inglês. Você vai precisar tirar a certificação, acho que era o IELTS, beleza, para fazer o doutorado, que é requisito da universidade, por em diante, beleza. Só que quando eu volto para o Brasil em 2005, um senhor da Itália se muda para implantar um equipamento na cidade que minha mãe mora, minha irmã começa a namorar a casa e vai embora para a Itália. Só que a minha família, eu, minha mãe e minha irmã. Minha irmã morando na Itália, se o Cláudio fosse embora para Nova Zelândia, todos estariam a um oceano de distância da minha mãe. E aí o que eu pensei na época? Se eu for, até posso ir. Minha mãe falou, vai. Só que se acontecesse qualquer coisa com a minha mãe, eu sei que eu me arrependeria pro resto da vida. Então, no momento, eu disse, não, minha irmã está indo para a Itália, ok, Cláudio. Aí o Cláudio abriu mão de fazer doutorado na Nova Zelândia, ou seja, tanto é que eu fiz simulação do IELTS Nova Zelândia, fiz entrevista, tudo, estava tudo ok. Não, o Cláudio descartou essa ideia e beleza. Só aí o Cláudio começou a pensar em fazer doutorado no Brasil. E aí que eu acabei fazendo doutorado no Brasil, acabei daí, a única condição que eu coloquei professor na época foi, eu quero fazer parte do doutorado em algum país de língua inglesa, aí acabou surgindo a possibilidade da Inglaterra, em função de um professor que morava e ministrava aula lá, ou seja, aí acabei indo morar na Inglaterra por conta dessa parte do doutorado, eu acabei indo em 2010, 2011, na verdade acho que 2010 a 2015 ou 2016 eu fui todos os anos para a Inglaterra, tá? Por conta de atividade de doutorado, depois por conta de atividade ligada ao rugby, por em diante, tá? E aí depois, na verdade, na época, fiz o doutorado na Federal do Paraná, aqui em Curitiba, que eu moro em Foz do Iguaçu, e é aquela... Pessoal, eu fiz uma disciplina do doutorado que eu fiz em Geografia no Departamento de Administração. Inovação e Sustentabilidade, que eu gosto dos dois temas. Depois surgiu uma bolsa para fazer pós-doutorado, eu entrei em contato com essa professora. Professora, ela foi minha professora na Federal do Paraná. Professora, abri uma bolsa para pós-doutorado, eu gostaria de saber se a senhora me aceitaria como para orientar no pós-doutorado. E ela falou o seguinte, Cláudio, me manda esses documentos da bolsa para eu dar uma olhada, mas eu te aceito. E beleza, aí começamos a conversar, aceito o projeto assim, assado. Lá pelas tantas, a professora olhou, Cláudio, mas essa bolsa aqui é para a Federal do Paraná? Eu disse, é. Ela disse, Cláudio, mas eu não estou mais na Federal do Paraná, eu estou no Canadá. Ela me aceitou, achando que eu sabia que ela estava no Canadá, que eu estava pedindo para ir para o Canadá. E eu não tinha a menor noção que ela estava em Montreal. Quando nós entramos no acordo, que entendemos o que estava acontecendo, ela disse, Cláudio, e agora? Porque você falou, você pediu, eu aceitei, eu informei aqui no programa. Você viria para o Canadá mesmo assim? É o destino. Exatamente. Só que, vejam bem, foi o único país que me negou o visto. Para ir fazer o pós-doutorado como estágio de pós-doutoramento, eu fui como funcionário da Universidade Canadense. Eu tive o visto negado lá em 2004, 2000, qualquer coisa, e em 2017 o governo do Canadá acabou pagando o visto para eu ir para lá como ou seja, as coisas assim que... E foi assim que eu acabei parando no Canadá. O e, assim, mundo dá voltas real. Exatamente. E assim, ó, as pessoas perguntam assim, mas igual você falou, em relação ao país da sua preferência. Eu gosto de lugares pequenos, por isso que eu gostei, fiquei fã da Nova Zelândia, por isso que eu fiquei fã da Escócia, porque são países, vamos dizer assim, desenvolvidos, para usar a linguagem normal, só que são países pequenos, as cidades são pequenas. A maior cidade de Nova Zelândia é Auckland, com 1 milhão de habitantes, ou seja, as demais cidades são todas pequenas comparadas às cidades que nós temos imensas no Brasil, tá? Uhum. Então, só que sim, eu nunca pensei em sair do Brasil. Me perguntaram na Irlanda, o que você está fazendo aqui? Assim, mas você não pensa em ficar morando aqui? Eu disse não. Em vários países me perguntaram categoricamente, mas você não está pensando em ficar aqui? Eu sempre disse não, não, não. Até que eu estava no Canadá, e aí aconteceram uma série de coisas que aí eu acabei realmente... Eu cheguei no Canadá, perguntei para minha mãe, e se eu fosse para ir embora do Brasil, morar no Canadá? E minha mãe falou, veja o que é melhor para você. Foi a primeira vez que aí eu pensei realmente em sair embora do Brasil. Foi morar realmente no Canadá. Eu confesso para vocês, várias vezes eu já tive medo, várias pessoas falaram, vejam bem, eu dou aula desde 98. Só que falaram, dar aula no exterior. Eu sempre tive medo. Meu medo sempre foi o seguinte, será que o conteúdo que eu sei é suficiente para dar aula no exterior? Tá? E aí, com aquela conotação, que as coisas lá fora são melhores, aquilo, aquilo outro. Eu estava em Montreal, um amigo meu estava em Toronto, um amigo amicíssimo, que nós tratamos por irmão, e aí eu fui visitá-lo, ele mora numa homestay, e tinham vários estudantes da Universidade do Canadá morando com ele. Claro, aí ele dizia para todo mundo, não, meu irmão vem aí, meu irmão está fazendo pós-doutorado, meu irmão é PhD.
PhD, porque o título de pós-doutorado naquela universidade que eu fiz dá o direito de usar o sigla de PhD. E aí ele falava assim, não, meu irmão é PhD, pergunta para ele, tudo ele sabe, não sei o que, coisa e tal. E eu dizia, não, cara, não é bem assim, não, pergunta para ele. E aí eu falei assim, aí os alunos perguntavam várias coisas, as coisas que eu sabia, respondia, explicava uma série de questões, ok? Só que aí tá, eu fui a primeira vez, aconteceu isso, eu voltei para Montreal, depois eu voltei lá para me despedir, que eu estava voltando ao Brasil, e a proprietária da casa falou o seguinte para mim, Cláudio, por que você não pensa em ir embora para o Canadá? Eu disse, não, desculpa de sempre, não quero, não sei o quê. Ela disse, Cláudio, os alunos que moravam aqui, eles falaram que você é um excelente professor, que você é um professor melhor do que os professores que eles têm. Só depois daquele momento que os alunos falaram isso para ela, que eu vi que, opa, o conteúdo que eu sei, então eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão maluco assim. Aí que eu comecei a tomar consciência e entender isso, porque teve essa validação daquele conhecimento que eu tinha. Tá? E assim foi. Olha, que jornada, hein? Que loucura. Tudo graças ao visto negado. Até o Joelson comentou aqui, né? Que a Hospedim também só existe porque em 2013 ele teve um visto negado. É o visto negado aí construindo histórias. Exatamente. E depois o governo pagando para você, né? E, então, assim, é loucura. Muito, muito bacana. Cláudio, então, hoje, aí, além de professor, né, você também atua como conselheiro, que você também mencionou lá no início, né? Conselheiro de inovação na Máquina, que administra Sim. o Hotel Vivenzo, em Minas Gerais, né? E aí eu dei uma pesquisada e, pelo que eu vi ali, a Máquina é uma empresa totalmente tecnológica, disruptiva, assim, totalmente inovadora, né? E o Hotel Vivenzo, ele já surgiu justamente com essa pegada inovadora mesmo, com operações utilizando a tecnologia, e até por isso, e até foi antes do coronavírus, e por isso até eles fizeram um primeiro hotel aí totalmente adaptado para a pandemia. Aí até criaram o Vivenzo Power Clean, um sistema de higienização, assim, né? Sim. E aí, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse convite, como que é ser um conselheiro de uma empresa aí de inovação. Que bacana, né? Não, é assim, ó. Nesse caso não foi um convite negado. Nesse caso, se eu sou conselheiro de inovação, é graças ao Hospedim, tá? Ou seja, e é fato, eu já falei isso para a Ju, falo para todos vocês que só estou lá realmente graças a vocês em um momento terem criado a Liga Hoteleira, tá? Que a razão também, estamos aqui porque foi criado e em algum momento vocês pensaram nisso. O que acontece, tá? Foi criada, eu vi propaganda da Liga Hoteleira, e aí, aquela história, metido até mandar parar, aí eu mandei e-mail para a Ju, mensagem, nem sei como é que eu acabei encontrando a Ju, pedindo, Ju, gostaria de ser. Aí a Ju falou, nós temos já alguns voluntários, por em diante, coisa e tal, e depois, claro, você sabe a história da Liga Hoteleira, a ideia para os clientes de vocês, depois, como estava na internet, vários hotéis se cadastraram, quando vocês buscaram uma nova leva de mentores, e aí a Ju entrou em contato comigo, olha, você tem interesse, cessado? Aí a Ju fez entrevista, todo o processo, ok. Aí comecei a trabalhar como mentor. Claro, conhecendo todo o pessoal, aí nós mentores hoje somos amigos, todo o pessoal se conhece, vamos fazer projeto X, Y. E aí tem um que sou fã dele, ele sabe disso, o Thiago Akira, tá? No marketing digital. E aí o Thiago falou assim, Cláudio, tem o Vivenzo Savassi, que ele acabou ficando famoso por ser considerado o primeiro hotel preparado para a pandemia do Brasil. Eu vou conseguir fazer uma live com o presidente do grupo, só que ele falou, Cláudio, tem como você dar uma olhada para mim, para ver o que você acha deles, eles vão falar sobre hotelaria, coisa e tal, e aí você, como profissional da área de hotelaria, dá uma opinião para mim depois. Eu disse, beleza. Aí eu fui assistir aquela live do Thiago, ou seja, assisti a live que o Thiago fez com o Frederico Amaral, presidente do grupo, e aí depois que terminou a live, eu gravei um áudio normal pro Thiago, porque esse era o acordo, e mandei pro Thiago. Beleza, aí o Thiago passa um tempo e fala assim, olha, o Fred perguntou se ele pode passar o teu áudio para os funcionários. Na hora, para ser honesto, o que eu pensei foi o seguinte, cara, eu não sei o que eu falei, mas agora já foi, ele já passou o presidente, eu nem sabia que ele ia passar. Tá, passou um tempo, aí o Thiago Aquino de novo, o Fred perguntou se eu posso passar teu WhatsApp. Eu disse, aí o estrago já tá feito, eu não sei o que tem no áudio, eu nunca ouvi esse áudio novamente, eu nunca tive coragem de ouvir esse áudio novamente. Beleza. E aí passou um tempo, esse Fred nunca entrou em contato. Eu disse, beleza, se foi alguma coisa errada que eu fiz, não tem problema nenhum, porque nunca entrou em contato. Passou um mês depois, alguma coisa assim, e pessoal, isso em plena pandemia, ou seja, a pandemia acontecendo, Liga Hoteleira e por aí vai.
Aí o Fred me manda mensagem, ó, aqui é Frederico Amaral, o Thiago me passou seu contato, por em diante, eu queria saber se eu posso te ligar. Eu disse, beleza, aí marcamos um dia lá, ó, vê um dia que você possa conversar com um tempo, não sei o quê. Aí o Frederico Amaral me ligou, aí agendamos para um sábado, ele ligou, só que ó, imagina a conversa, tá? Mai, você não me conhecia, ou seja, aí eu ligo para você, só conhecia assim, pega o telefone, não sei o que, tal. Aí o Fred me liga e começa a falar assim, olha, provavelmente eu te conheço mais do que a tua mãe. Ou seja, tudo que está na internet a seu respeito eu já sei. Foi desse jeito, tá? Então agora eu vou te falar da minha vida. Quando eu tinha 12 anos, não sei o quê, e aí nós ficamos uns 40 minutos no telefone, ele me falando a vida dele. Eu disse, ué, esse negócio tá estranho. Só que sim, eu fiquei escutando, conversando, não sei o que, ele chegou a uma altura, ele disse assim, ó, você deve estar achando meio estranho. Eu disse, para ser honesto, eu estou. E ele disse, não, é o seguinte, que eu conheço já tudo a seu respeito, e para nós conversarmos sobre o que eu vou te propor, eu preciso que eu já te conheça, mas que você me conheça, tá? Uau! E aí, beleza. E ele disse assim, ó, Cláudio, nós somos uma startup, e aí depois contou a história de como que eles acabaram criando a máquina, que é uma startup de administração hoteleira, ou seja, um grupo de amigos que se reuniram para criar uma startup, o pessoal da área de tecnologia, ou seja, e para administração hoteleira de um empreendimento físico. E ele falou assim, ó, eu tenho conselheiro disso, conselheiro daquilo, jurídico, de ideias, não sei o quê, mas não temos ninguém no nosso grupo de hotelaria. Nós somos uma startup de administradora hoteleira, mas não temos ninguém da hotelaria. E eu tô te ligando porque eu ouvi o seu áudio, depois eu fui pesquisar quem que era aquela pessoa que tinha mandado aquele áudio, eu gostei do que eu achei a seu respeito na internet, e eu tô te ligando para saber se você tem interesse em ser o nosso conselheiro de hotelaria. Beleza? Eu não tinha a menor ideia o que fazia um conselheiro, o que era, mas eu achei a ideia interessante. Mas assim, só que vocês já notaram que eu não penso muito para resolver ir para cá ou para lá. Eu disse, beleza, gostei da ideia, gostei da proposta, vamos. Aí depois eu falo, depois eu te ligo, acerto como é que eu trabalho, como é que funciona, questão de remuneração, esse trem, beleza. Aí passou um tempo, aí ele, Cláudio, só que ele falou assim, Cláudio, eu estava olhando questão de remuneração, conselheiro acessado, só que nós estamos começando, não tem como te pagar. Você não aceita ser sócio da administradora? Eu disse, uai, eu não tinha a menor noção que era ser conselheiro, sócio menos ainda. Até hoje ele pega no meu pé. Cláudio, você tem que se posicionar como sócio, como dono, não sei o que, coisa e tal. Eu disse, tá, tudo bem, eu tô aprendendo. E aí aí acabei, e aí passava um tempo, aí, só que isso durante a pandemia, vocês estão em Santa Catarina, minha mãe mora em Barra Velha, Santa Catarina, o estado de Santa Catarina estava fechado, o ônibus não podia entrar para descer, fazia 6 meses que eu não via minha mãe, até um dia que o Frederico me liga, eu estou aqui no sul, como é que eu faço para falar com você? Eu disse, mas você está no sul aonde? Ele disse, não, estou em Floripa. Eu disse, beleza, estou em Foz. Aí eu falei para ele, só que naquele período, o estado permitiu que ônibus entrassem, deixassem passageiros. Eu disse, olha, eu estou indo para Barra Velha visitar minha mãe, foi a primeira vez que eu fui depois de 6 meses. Ele disse, então tá bom, eu estou indo lá em Barra Velha para te entrevistar. Tem aqueles programas lá do Justus e uma série de outros programas de entrevista, Shark Tank, foi desse jeito. Aí ele foi marcamos o almoço em Santa Catarina, 1h30, Barra Velha, ele foi de Floripa, de Balneário para lá, ou seja, foi de Minas, Floripa, Balneário, depois para Barra Velha, eu em Barra Velha, da 1h30 às 7h30 ele ficou me entrevistando, da tarde, ou seja, 6 horas de entrevista e pergunta isso e da vida, e por que você fez isso, por que você fez aquilo, por que você foi para onde, por que você tomou essa decisão, e assim, assado, e aí no final ele falou, Cláudio, ok, tá, mas eu vim aqui para confirmar se você realmente tem interesse em ser nosso conselheiro, depois que veio a questão do sócio por em diante, e aí eu confirmei, e aí hoje realmente estamos nesse projeto, só que sim, a ideia é fazer muitas coisas disruptivas, a ideia é mudar o modelo de negócio da hotelaria de fato, tá? Ou seja, quantos cargos de gerente vocês têm? Nenhum. Ou seja, a ideia é realmente tudo igual o Joelson, muitas coisas que tem na computação que o Joelson quer trazer para a hotelaria, através do clube hoteleiro e por em diante, é isso que nós queremos fazer com o hotel na vida real. Muita coisa que tem empresa de tecnologia, nós queremos levar para o Vivenzo, e o Vivenzo foi o primeiro hotel, agora assinamos o contrato, estamos com o segundo hotel em Belo Horizonte, ou seja, já estamos descobrindo coisas que não deram certo na maneira que houve a transição do Vivenzo por em diante, que precisamos melhorar agora para o próximo, ou seja, então estamos reescrevendo de fato o modelo de negócio da hotelaria, tomando muita coisa como base da tecnologia, que é o Fred, de onde o Fred vem, de onde o Thiago, o Fredinho, os demais sócios, o Robson, ou seja, então, levando muita coisa da área de tecnologia para a área de hotelaria, claro, mas explicando o que é uma startup para muitos funcionários, por em diante, e assim, estamos conscientes que temos muitas barreiras, temos muito o que romper ainda
da mentalidade das pessoas, o que é uma startup, de cada um não ter alguém fiscalizando, cada um fazer a sua parte, precisamos que isso seja internalizado, como vamos implementar nesse segundo empreendimento, e assim vai. E hoje eu sou, até na faculdade o pessoal perguntou, Cláudio, porque eu sou professor da Universidade do Estado aqui do Paraná, né? Professor de hotelaria, no momento coordenador do curso de hotelaria. Cláudio, mas você não pode, no começo a ideia era me convidar para ser diretor. E eles falaram, Cláudio, você não pode ter cargo de diretor por ser funcionário público, tá? Efetivo. E aí realmente acabou, então atua como conselheiro. Aí sim, como conselheiro pode, porque outros conselheiros nossos também, um trabalha no SERPRO, que aí vocês conhecem, empresa de tecnologia do governo federal, por em diante. Ou seja, e aí que acabei como conselheiro, realmente dando pitaco, orientando. E o que eu vejo interessante, muitas coisas que eu sempre instiguei os meus alunos a desenvolverem, agora eu posso desenvolver na prática. Agora eu estou em uma startup de hotelaria onde eu posso, igual eu falo algumas ideias, Fred, ok, você tem carta branca, vai fácil, ser dono desse negócio. Ou seja, então agora não é o Cláudio só falar, é o Cláudio falar, ir lá e buscar, e criar, fazer, e estamos aí, buscando realmente isso aí. Ou seja, tem um laboratório, né? Exatamente, o laboratório real. Cara, muito massa. Assim, ó, que doideira, mas fiquei impressionada, assim, com todo, né, todo o trajeto. Realmente ele queria muito que fosse você e muito diferente, muito bacana, assim. Com certeza deve ser bem desafiador, mas vale a pena, né? Não, e assim, ó, Mai, bem consciente, ele sempre foi bem consciente desde o começo, tá, Cláudio? Todos nós somos sócios, nós temos X tempos, isso é uma startup. Ou fazemos rodar, ou simplesmente cancela o projeto, cada um vai para a sua vida, segue por em diante. Ou seja, não é aquela história, uma empresa para a vida inteira, não. Ou é assim, somos uma startup, vamos fazer rodar. Se conseguirmos consolidar o nosso modelo de negócio e chegar alguém, botar um caminhão de dinheiro na mesa, vendemos e cada um segue seu caminho. Ou seja, a conversa sempre foi bem franca nesse sentido. É uma startup realmente para fazer algo diferente. Ou conseguimos fazer, se fizermos, ganhamos, todo mundo ganha dinheiro. Se não fizermos, cada um segue seu caminho e vamos fazer outra coisa. Muito legal, muito legal. E até você comentou ali, né, dos desafios, enfim, tem coisa que tem que acertar para o próximo, enfim, mas é porque toda inovação, toda pessoa que é pioneira em alguma coisa, sempre vai acabar se esbarrando com algumas questões que vão ter que ser melhoradas, e isso que é o legal, isso que dá o gás, né? Muito bacana, professor. E aí, assim, até já puxando então a Liga, né, que foi esse projeto realmente maravilhoso, que até hoje dá muitos frutos, assim, muito legal mesmo. Além desse caso, que foi assim, né, um pouco fora da curva, você atendeu provavelmente outras pessoas também, né, outros hoteleiros, e qual que era a maior dor, assim, que o pessoal chegava, né, nessa época da pandemia? Qual o principal problema que eles traziam para você, assim? Mas é uma situação assim até meio estranha, porque, claro, quem direcionava para nós era a Ju, então se chegou esse problema para mim era por conta da Ju. Mas algumas situações que eu olhava e ficava pensando, meu Deus, das pessoas falarem assim, eu não sei o que fazer. O proprietário do hotel falar, eu não sei o que fazer. Mas e o que eu faço agora? A situação é essa de você olhar, aí você começa a desfiar todo o rosário de professor, mas isso, e esse básico, não sei o que, coisa e tal, de situações com essa característica. Ou seja, a pessoa proprietário, claro, teve alguns casos que até as pessoas deram depoimento depois, que, obrigado, eu estava perdido, agora já sei. Antes eu pensava em vender o meu empreendimento, mas agora realmente o empreendimento voltou a ter atividade, está dando lucro. Mas e você realmente ter essa sensibilidade de falar para eles, olha, sim, eu sempre fui bem franco e deixar, olha, a situação do mercado do Brasil é essa, o seu empreendimento é familiar, ou seja, você tem que ter consciência desses aspectos. Você tem consciência disso? Tem que fazer sim, tem que fazer assado. Você já fez tal a iniciativa, você tem tais controles, tem tais procedimentos, tem tais processos. E alguns escutavam, outros, tem como você mandar tal material para mim depois? Claro, até por ser professor, você acaba acumulando uma série de materiais. Mandei vários materiais para vários deles, mas eu no começo eu tinha medo, porque eu achava assim, aquela história, eu até aceito as coisas, mas dizer que o Cláudio é corajoso, aquela história toda, não, tá? Eu pensei, meu Deus, que mentoria que vai vir? Porque, claro, você não sabe que problema vai trazer, ou seja, de que perguntas surgirão. Então, o medo era que surgisse alguma pergunta que meu Deus, não tenho a menor ideia do que esse cara está falando. Sim. Mas as perguntas eram muito mais básicas de assim, eu não sei o que fazer, não sei para que caminho ir. Ou seja, de aí você se coloca no lugar da pessoa e procura, olha, se fosse o seu estabelecimento, e aí começar a conversar com ele para dar uma orientação, um norte realmente
Porque, assim, você vê que são pessoas que estão lutando, estão vestindo a camisa, é o negócio, ela quer que dê certo, ela tem esse apego emocional de meu negócio, minha família, eu estou aqui há vários anos, não, nós acreditamos no projeto, acreditamos na região, e você vê que eles fazem muitas coisas certas, corretas, dedicadas, por paixão. Então, o que faltava mesmo era a orientação e norte, faz isso aqui, olha aquilo. Faltava muito mais as questões de ordem técnica do que a questão, assim, das soft skills, que eles eram realmente apaixonados, dedicados pelos seus negócios. Uhum. Eu acho que estava o pessoal meio desamparado mesmo, assim, precisava de alguém pegar meio que pela mão e dar um norte, né? Exatamente. Muito, muito, muito legal. Professor, e então, alguns, pode falar. Não, e alguns, quando você falava do estabelecimento dele, alguns olhavam assim, pô, mas você vê isso tudo no meu estabelecimento? Sim, ué. E alguns acabavam não vendo todo o potencial que seu próprio estabelecimento tinha. Claro, eu sou professor de criatividade, um monte de ideia maluca, já deu para ver por natureza. Então, assim, eu vejo muitas coisas, eu falo, cara, você pode fazer sim, você podia fazer assado, a senhora pode fazer isso, pode fazer aquilo. E eles ficavam olhando, tá, mas como é que você vê isso tudo? Eu digo, mas olha, o nome do teu estabelecimento não é assim? Sabia que esse nome tem origem nisso? Você podia puxar assim, puxar assado? Aí que ele começava a verificar outras coisas que até então não tinha percebido sobre o próprio estabelecimento, sobre as características do estabelecimento. Muito legal, um olhar diferente sempre agrega, né? Bem interessante também, professor. Outra coisinha agora, vamos pular para a próxima pergunta, porque a gente ainda tem bastante coisinha para falar aqui, não quero deixar passar nada, né? Você também comentou ali que gostava muito de handebol, né? A primeira paixão aí já há muito tempo, chegou a atuar até como na arbitragem, aí também se apaixonou pelo rugby na Nova Zelândia. E aí eu queria trazer isso um pouco assim para a parte de gestão mesmo, né? De uma forma didática, até porque a gente está falando com um professor, não é mesmo, meu povo? Quais as semelhanças e os paralelos assim que você acha que a gente pode traçar quando a gente fala do esporte com uma empresa? Sim. Não, é assim, claro, eu fui atleta de handebol, tá? Desse meu treinador, que hoje eu sou auxiliar técnico, ele era treinador no masculino em Barra Velha, eu joguei com ele pelo masculino, depois ele acabou mudando, treinando só a equipe feminina e o que ele vem treinando até hoje. Aí eu comecei a auxiliá-lo os períodos que eu fiquei em Barra Velha, coincidiu que eu morei em Barra Velha, voltei a morar em Barra Velha, porque eu saí de Barra Velha em 90 e qualquer coisa. Aí o período que eu voltei a morar em Barra Velha, e eu atuei como auxiliar, treinador de goleiro, na verdade, porque eu era goleiro, né? Então eu treinava goleiro e ele treinava as demais meninas do time. Depois acabei saindo de Barra Velha, eu volto periodicamente e atuo como auxiliar técnico dele, tá? Ok, então nesse período com equipe, aí depois handebol infantil, fomos campeões estaduais de Santa Catarina invicto. O ano 2013, assim, tudo que nós jogamos do estado ganhamos, sem exceção nenhuma partida, campeões estaduais, representando o estado no brasileiro, que foi Natal, beleza? E aí você verifica que as meninas, a questão da influência, se acomodar, você verifica, assim, certas coisas que depois eu já vou fazer a relação com a gestão. Passou um tempo, em 2018, quando eu voltei do pós-doutorado, tanto é que uma vez me questionaram, pô, mas você é pós-doutor e teu sonho é ser árbitro de handebol? Sim, ou seja, voltei do pós-doutorado e aí fui realizar esse sonho, fui fazer o curso de arbitragem, aí conheci um outro mundo, ou seja, claro, conheci a regra de handebol, só que você atuar como árbitro, meu Deus, é outro mundo. Sou muito agradecido a todos os árbitros que me receberam e orientação, e aí algumas vezes já me perguntaram isso, e eu falei o seguinte, pessoal, imagine o seguinte, imagine uma equipe de handebol, onde o jogo é de velocidade, as pessoas correndo, você como árbitro tem que tomar decisão em frações de segundos. Não tem replay. Exatamente. Na televisão é fácil, o certo é isso aqui. Só que na vida real, aí a questão de estrutura emocional, na época, eu acabei desenvolvendo na sequência de diabetes, já teve competições que eu acabei, por conta de diabetes, desmaiando no ginásio, e caí, rolei arquibancada abaixo, tanto é que até os atletas depois, o senhor tá bem, o senhor tá bem? Meu Deus. Ou seja, então assim, de viver situações, eu vivi aquela história, uma montanha-russa realmente durante alguns períodos, tá? E assim, o jogo tem que acontecer, a competição tem que acontecer, você tem que estar lá dentro da quadra. Ou seja, a questão da organização da competição depende da sua postura enquanto árbitro. A nossa atitude, ela vai influenciar ou não na competição, a depender, porque em handebol a arbitragem trabalha em dupla dentro da quadra, e mais os mesários, mais o delegado. Essa equipe tem que trabalhar em sintonia, ou seja, para que aquele show, aquele espetáculo aconteça, tá? Ou seja, então você aprender isso na velocidade, e você hoje,
tem algumas duplas que são fixas. Eu e a Mais somos uma dupla fixa. Ok? Toda hora nós vamos conversar, nós vamos entender. Chega um momento que um olha para o outro, já sabe, apitou isso, apitou aquilo, não sei o quê. Como eu não tinha dupla, eu estava com pessoas diferentes. Em várias vezes eu tinha que me adaptar. Nossa, mas como é que eu apito agora com essa pessoa? Como é que eu arbitro com aquela outra pessoa? Então, você tem que lidar com pessoas diferentes e em um esporte que as coisas acontecem numa velocidade extremamente alta e você tem que tomar decisões em frações de segundo. Você tem que estar consciente da regra. Ou seja, tem árbitro lá que eu olhava e dizia, cara, como é que você conseguiu decorar todo o livro de regra? Como é que você sabe apitar a infração e dizer qual regra ele infringiu? Eu falava assim, cara, eu tenho noção, mas eu não sei exatamente qual, 5.17, porque dizia isso e aquilo. Ou seja, é um nível de profissionalismo tal para que a coisa aconteça, e aí vem uma questão interessante. O Brasil, não sei se ainda é, mas assim, o país que mais títulos de handebol de praia que tem no planeta é o Brasil, tá? Tanto no masculino quanto no feminino, tá? E aí, quando você olha a história, isso, o próprio pessoal que fundou, uma das formações que eu fiz ainda no ano passado, quando estava, ou esse ano, não sei, quando estava na arbitragem, com a Confederação Brasileira de Handebol para árbitro de handebol de praia, ele falou o seguinte, nosso handebol surgiu, os italianos inventaram handebol de praia, beleza, inventaram o esporte, o Brasil começou a praticar também. O Brasil tinha talento, mas não deslanchava. O que eles notaram? O Brasil era muito bom aqui, quando chegava nas competições, nós sofríamos muitas penalizações porque a nossa arbitragem aqui não estava no mesmo nível que a arbitragem internacional. Então, eles começaram a levar o nível da arbitragem aqui, pronto. Como o Brasil agora ele tinha o mesmo nível de arbitragem aqui que tinha lá fora, nós começamos a ganhar uma competição atrás da outra, porque não sofríamos com aquilo que sofremos agora. E aí se demonstra o quanto esse investimento em arbitragem resultou do Brasil ser tetra ou pentacampeão, no masculino e feminino, de campeão mundial de handebol de praia. Ou seja, eu tenho uma amiga que é campeã mundial de handebol de praia. É umas coisas assim surreal de tão bons que nós nos tornamos em função da arbitragem. E é você olhar o seguinte, cara, como que esse detalhe fez uma diferença a ponto do Brasil elevar o nível para ser referência mundial. Então você começa a aprender certas coisas que hoje, assim, eu tenho um respeito imenso pela arbitragem, tanto é que, sim, claro, do Estado, são meus amigos, continuo. Parei de apitar, mas continuo auxiliando como treinador do time de handebol de Barra Velha, e eu falo para as nossas atletas, meninas, se você perdeu ou ganhou, não é por conta da arbitragem. A arbitragem, eu falo de cadeira, você erra para os dois lados. Ou seja, você erra igual para os dois lados e acerta para os dois lados. E eu falo para ela o seguinte, você quer se destacar? Ganhe, indiferente da arbitragem. Quer ser boa? Seja excelente, indiferente de quem esteja no apito. Ou seja, faça o seu melhor e deixa que aquele cidadão faça o dele. Se o dele vai ser bom, vai ser ruim, isso é outra história, mas você é tão boa que você se garante no seu desempenho. E a mesma coisa que eu falo para os alunos, falo para a nossa equipe, não é, mas o cliente é chato, coisa e tal. Cara, seja tão bom profissional, ao ponto que, indiferente do cliente ser chato ou não, o seu nível de profissionalismo faz com que você se destaque. Ou seja, e saiba tomar, aquela história, as coisas na hotelaria acontecem com o cliente na tua frente, em tempo real. E a mesma coisa como árbitro. Você tem que estar consciente do que você está fazendo para que a sua decisão seja consistente com aquele momento que você está vivendo. E não, deixa eu ver, vou pensar. Não, o lance já passou, o problema já aconteceu e você deixou aquilo virar uma bola de neve. A decisão tem que ser tomada naquela hora, né? Exatamente. Muito, muito legal. Eu não fazia ideia dessas informações. Não, e assim, claro, são coincidências da vida, tá? Existe a Confederação Brasileira de Handebol, existe as Federações dos Estados, existe a IHF, a Associação Internacional de Handebol. Eu sempre me erro o nome. Tá, tem um representante nas Américas. Adivinha qual é a cidade que esse representante da IHF no mundo mora? Barra Velha, Santa Catarina. Ai, meu Deus. Ou seja, o representante para as Américas da Associação Internacional de Handebol, da Federação Internacional de Handebol, mora na cidade que minha mãe mora, eu cresci jogando handebol, coisa e tal. Ou seja, então é alguém que é amigo meu de infância, para você conversar, trocar ideia, coisa e tal. Não, olha, como é que pode, né? Destino mesmo. Muito, muito louco. Professor, e agora então, no meio aqui do nosso programa, como você viu já então as outras, a gente faz um quadro que é para dar uma quebrada aí no nossa conversa. E aí, o quadro que eu vou chamar você hoje para participar aqui com a gente é o chatbot, que vai ser uma espécie de uma cópia, né? Do bate-bola, jogo rápido, essas coisas assim. Eu falo uma palavra e você tem que responder com alguma outra, como se fosse um chatbot, assim, bem rapidinho, para a gente ver o que vem na sua cabeça. Então, vamos lá. Preparado?
Sim, senhora. É, sala de aula. Eu me divirto, tá? Eu me divirto ensinando ou aprendo ensinando. Legal. Hotelaria. Eu acho uma arte, eu sou apaixonado, eu não tenho para que lado correr. Deu para notar. Um país. Eu não falei porquê, mas vai ter essa curiosidade, tá? Itália. Itália. É assim, ó, eu falei para vocês, minha família, eu, minha mãe e minha irmã. Claro, minha irmã agora tem filhos, coisa e tal. A maior parte da minha família hoje mora na Itália. São minha irmã, os filhos dela, o cunhado, por em diante. No Brasil, da nossa família, só estamos eu e minha mãe. Olha só. Ou seja, grande parte da família fala italiano, só eu e minha mãe que não falamos. Calma, né? Calma. Ainda. Um medo. Água. E aí tem uma questão interessante. Hoje eu faço parte da Associação Brasileira de Mergulhadores de Água Interiores. Voltei da Inglaterra, voltei da Nova Zelândia, fui para Bonito gerenciar e eu desenhei, tá? Eu escrevi uma escola de mergulho, um projeto de uma agência, escola de mergulho. O proprietário implantou essa escola que eu escrevi e acabei virando gerente de uma escola de mergulho. Mas eu só aceitei, porque eu sempre tive pavor de água. Foi literalmente aquela história, ir ao encontro daquilo que me metia medo. Uau! Sim. Depois ele falou que não é corajoso, meu Deus. Não, mas é de você entender e encarar estranho. Maravilhoso, mais uma lição. Um orgulho. A minha família. É sempre a minha família, assim, primeira vez que eu me candidatei para coordenador aqui em Foz, porque aqui é a Universidade do Estado, a eleição da coordenação é você se candidata, né? A coordenação é por eleição. E aí eu sempre viajei muito, como vocês notaram. E os professores tinham receio em votar na minha pessoa, porque o Cláudio vive viajando. E aí eles fizeram uma pergunta assim, você garante que você não vai viajar? É óbvio que eu não tinha como garantir isso. E eu falei o seguinte, não, eu não garanto que eu vou viajar. Se vocês votarem em mim, vocês estarão votando no Cláudio do jeito que ele é. Por exemplo, eu falei, se qualquer hora, em qualquer momento, minha mãe falar, venha, eu vou. Então vocês não têm garantia nenhuma que eu não vou viajar, por exemplo, a Barra Velha. Sempre que minha mãe falar, eu estarei lá. Então isso vocês fiquem cientes. Ou seja, todo mundo sabe disso. Ou seja, então é minha mãe em primeiro lugar e depois vem o mundo, vem todo o resto. Muito legal. Sabedoria eu acho humildade, tá? Porque assim, eu compreendi aquela frase lá do quanto mais sei que nada sei. Eu escrevo, eu tenho livros publicados, eu escrevo uma série de... Eu sei que o que eu faço é filosofia, mas é você, de fato, ter consciência que é o seguinte, tem muita coisa que nós não sabemos. Outro dia eu mandei uma mensagem para o Joelson falou um negócio, eu disse, isso aí, Joelson, como é que funciona, como é que não sei o quê? É ter consciência disso. Então, eu sei, eu falo na faculdade, tem muitas pessoas, eu tenho consciência disso, eu não desmereço o título que eu tenho de PhD, pós-doutorado, de ter morado em outros países, não. Mas eu tenho muita consciência também que tem muito mais pessoas que sabem muito mais que eu e que é muito mais por se saber. Eu sei uma parte disso que pode ser muito para muitos, mas pode ser muito pouco para uma outra grande parte também. Muito legal. Nunca é tarde para... Buscar ser você mesmo. Que é o que eu cobro de todo mundo é isso, tá? Maiara, seja você, para os meus alunos, seja para eles serem eles mesmos e não cópia do que a humanidade gostaria que eles fossem. Por isso que eu me assumi como maluco, porque assim, se me vem como maluco, se o que eu faço é maluquice, ok. Então, maluco eu sou. E siga em frente. É desse jeito que eu sou e é assim que eu vou seguir, né? Exatamente. Isso não é prejudicial para ninguém, mas é o meu jeito, é diferente, mas não é prejudicial, então eu sigo com esse jeito diferente, aceitando as minhas diferenças. Muito, muito legal. Professor, olha, tirou de leite aí no nosso quadro, hein? E ainda deu mais uma aula para a gente. E assim, na verdade, daí, além de tudo isso aí que ele já faz, né, tem um livro e tal, também tem um podcast que eu vi lá no blog, daí eu fui dar uma olhadinha também no podcast, e aí lá tem algumas pílulas, não é bem com muita frequência, assim, né? Tem mas tem várias pílulas de conhecimento lá. Eu estava dando uma olhada, porque tem várias bem interessantes, e uma que daí me chamou a atenção foi já pelo título ali, que era Aprender a Aprender. E como você, professor, me chamou a atenção, fui dar uma olhada, né? E aí, nessa pílula, eu achei legal que você comentou do fato de a gente ensinar as crianças
a aprenderem, né? Porque o que a gente vê é, a criança vai para a escola, a gente coloca elas nas caixinhas, e depois, quando elas crescem, a gente fala, tá, tem que pensar fora da caixa, como assim? Pensa fora da caixa. E aí é contraditório, porque a gente enfia dentro da caixa e depois a gente quer que ela pense fora da caixa, assim. Então, tendo isso né, no seu DNA aí, como é que o Cláudio faz isso na sua vida profissional? Como que você incentiva isso nos seus alunos e também nas consultorias, né, nos seus clientes, assim, a se manter criativo, a se manter pensante? Como exercitar essa saída da caixa, né, para a gente, assim, principalmente dentro das empresas? Algo que eu... Tranquilo, a pergunta é fácil, né? Não, só que assim, ó, é algo que eu sempre me critiquei, assim, minha irmã sempre foi criativa desde que nasceu. Minha irmã nasceu sendo criativa, e o Cláudio sempre foi, minha irmã é Cláudia, eu sou Cláudio, minha irmã é 361 dias mais velha, ou seja, 4 dias do ano ficamos com a mesma idade. E eu sempre fui o Cláudio, irmão da Cláudia. Para vocês terem ideia, eu jogava handebol, minha irmã fazia arremesso de peso, minha irmã fazia arremesso de disco, arremesso de dardo, ou seja, minha irmã minha irmã sempre foi mais forte do que eu, fisicamente falando, tá? E aí o que acontece? Claro, fora o fato de ser fisicamente mais forte, minha irmã foi 3º lugar Miss Santa Catarina, Miss Negro Estado de Santa Catarina, ou seja, então, tá, minha irmã se destacava, o que passava. Então eu sempre fui o Cláudio, irmão da Cláudia, tá? Aí o que acontece? Então, minha irmã era criativa, fazia tricô, crochê, ou seja, artes manuais, e o Cláudio sempre o patinho feio nessa história. E aí eu sempre, quando alguém falava em criatividade, qualquer coisa assim, eu dizia, não, minha irmã eu não sou. Minha irmã eu não sou. Porque a referência que eu tinha era minha irmã, que não serve de base. Porque ela, um monte de coisa, ela faz muito bem feito. Ou seja, então, o Cláudio é aquela história. O que o Cláudio fazia de bom? Estudar. O Cláudio se dedicava a estudar e jogar handebol. Ou seja, beleza. E aí, com o passar do tempo, tanto é que uma vez eu vi um curso de criatividade, eu fui fazer, deixa eu fazer o curso para ver se eu melhoro alguma coisa. Aí que eu fui descobrir o que era criatividade. Tá? Ou seja, que todas as pessoas são criativas, todos os seres humanos são criativos por natureza, só que o que acontece exatamente o que a mãe falou, a escola nos coloca dentro de uma caixinha, nos poda, você não pode pintar fora do urso, não pode pintar urso de rosa e por aí vai, tá? Quando eu comecei a entender isso aí depois, quando terminou o pós-doutorado, eu decidi para mim mesmo, ok, agora eu quero investir em fazer outra coisa, estudar outra coisa. Quando terminou o doutorado, eu queria fazer outra coisa que agregasse valor para a hotelaria. Eu disse, vou estudar inovação. Porque inovação, posso aplicar em hotelaria, beleza. Aí eu fui descobrir que inovação vem de muitas invenções que são colocadas à disposição no mercado e aquelas que emplacam. Então, elas são inovações. Só que invenções é você ter muitas ideias e tirar do mundo das ideias, como diz nosso caro Platão, e colocar na vida real. E a habilidade para gerar ideias é criatividade. Aí o que o Cláudio fez? O Cláudio foi estudar criatividade. Aí o Cláudio gosta de estudar. Pessoal, o Cláudio se empolgou, fiz curso de criatividade na universidade, na Singapura, em Israel, na Austrália, descobri que zerou os cursos de criatividade. Descobri que na Universidade de Buffalo, no estado de Nova York, tinha mestrado em criatividade, fiz curso lá em criatividade, não o mestrado, mas fiz curso em criatividade em várias outras universidades. Beleza, aí que eu comecei a verificar como ensinar isso. Um dos cursos aí foi Aprender a Aprender, que eu fiz. Aí que eu comecei a criar a metodologia para, primeiro, ensinar habilidades. Tá? Ou seja, então hoje eu dou curso, já dei curso isso para menor aprendiz aqui em Foz do Iguaçu, ou seja, aí ministro a disciplina de criatividade, tanto na graduação quanto no mestrado, e como é que eu aplico na minha vida? Eu sei que o Cláudio é Caxias e quadradinho, então eu penso como eu faria. Pessoal, literalmente eu faço diferente daquilo que eu gostaria de fazer, porque eu sei que as minhas ideias são quadradas. Ou seja, então tendo consciência, claro, depois de estudando esse monte de coisa, o que eu acabei fazendo? Hoje eu pesquiso ciência do cognitivo. A ciência do cognitivo é nós temos consciência que pensamos, tá? Ou seja, então, ter esta consciência, isso a ciência do cognitivo estuda, pensamento humano. Então, hoje eu pesquiso isso porque eu estou escrevendo um livro sobre essa questão, tá? Sobre a estrutura do pensamento humano. Então, hoje eu utilizo todas essas bases que eu venho aprendendo das pesquisas para escrever esse livro, para, nas mentorias, orientar os alunos, estimular as pessoas a pensarem. Ou seja, porque eu sei que esta é a base. Quando as pessoas compreenderem o básico de pensar, aí elas começarão a poder ter autonomia sobre o seu próprio pensamento. E para isso, claro, sigo estudando e a minha ideia é escrever um livro para auxiliar o número maior de pessoas nesse sentido. Por isso que alguns podcasts, aqui Léo falo nesse sentido, os pais deveriam ensinar as crianças a aprender
Por quê? Na hora que eu chego, né, eu, por exemplo, eu escutei várias vezes alunos falarem assim, olha, assiste tutorial no YouTube. E eu nunca entendia porque os alunos falavam isso. Por quê? Porque eu não aprendo vendo vídeo. Eu aprendo lendo livro. Ou seja, só que eu demorei muito tempo para descobrir isso, que eu aprendo muito mais lendo do que vendo vídeo. Tem pessoas que aprendem muito mais vendo, tem pessoas que aprendem fazendo, só que eu demorei anos para descobrir isso. Hoje eu tenho um caminhão de livros em casa, por quê? Porque essa é a maneira que eu aprendo. Tem pessoas que gostam de ficar vendo tutoriais no YouTube. Eu, se ficar vendo, para mim vai ser ruim, porque a maneira do Cláudio aprender, de acordo com a maneira que o Cláudio pensa, essa maneira de aprender não é adequada. Ou seja, então eu procuro recomendar, como é que eu falo hoje aqui? Ó, é o seguinte, veja, entre ler, ver vídeo, qualquer coisa assim, o que te faz brilhar os olhos? O que você acha normal, tranquilo, simples, aquela é a forma que você aprende. Por quê? Ela não é desgastante, ela não lhe gera desconforto. Se aquela forma de estudar, ficar repetindo exercício de matemática te gera desconforto, aquela não é a melhor para você. Qual que é a forma que simplesmente você faz de olho fechado, rindo, e todo mundo olha, cara, como é que você faz isso de forma confortável? E você diz, eu não sei. Ótimo, é porque aquela forma que você aprende, ela é tão natural e simples para você, que você não entende por que estão perguntando. Identificar, né, o nosso, como que a gente consegue aprender muito, muito legal. Sim. Isso vai muito de autoconhecimento também, observação, então é bem, bem legal você trazer isso também, professor. Exatamente, senhora, a base é autoconhecimento, como dizia, isso que você falou estava escrito lá, diz a lenda no oráculo de Delfos, e alguns atribuem a Sócrates, o tal do conheça-te a ti mesmo, o autoconhecimento. Sim, eu já sabia, professor, já sabia, estava só... Desculpa aí. Sensacional. Professor, e aí, então, a gente voltando agora um pouquinho ali para o clube, eu queria, né, até perguntar, já que você é o nosso mentor aí de canal de gestão estratégica, porque assim, né, cara, teria muita coisa para a gente falar, enfim, pensar sobre vários assuntos aqui, dá para falar sobre qualquer coisa com você, é muito legal. E aí, sobre então essa parte de gestão estratégica, eu queria que você comentasse um pouquinho qual a importância desse olhar mais estratégico para a gestão, mesmo que seja hotéis pequenos, pousadas pequenas, porque muitas vezes eles acabam deixando de lado essa parte mais de estratégia, e como é que você acha que deve ser dada essa importância? Assim? É assim, ó, vamos ser franco, tá? Eu sou o mentor do canal de gestão estratégica por causa da Ju de novo, tá? Porque eu não sei por que a Ju me olhou e indicou isso aí. Só que o que eu pensei quando a Ju indicou? Eu fiquei assim, eu iria dizer não, tá? Porque ela perguntou para nós, vocês aceitariam? Só que como eu iria dizer não, aí é óbvio que o Cláudio acabou dizendo sim. Por quê? Eu fui contra aquilo que normalmente eu faria. Só que aí, o que acontece, pessoal? Desde 2018, tá? É assim, claro, já trabalhei em vários cargos de hotelaria, já assumi cargo de diretor aqui na universidade, já assumi cargos de nível estratégico, sim, tá? Já fiz várias ações, planejamento estratégico. E aí, o que aconteceu? Em 2018, alguma coisa assim, eu descobri, sob mentoria também, alguns livros falavam assim, olha, você precisa de ajuda para sair daquele nível que você está, para atingir no nível superior. E aí eu comecei, e foi antes disso, 2015, depois do doutorado. E aí eu comecei a procurar um mentor para o Cláudio, tá? Porque eu disse, eu queria voltar para o mercado, porque o que eu entendia? Ficar só como professor, claro, dava consultoria, assessoria para uma série de hotéis, só que eu queria, de alguma forma, eu não sabia como voltar para o mercado para ser um profissional melhor para os alunos. Porque se eu estou com o mercado, eu utilizo duas coisas. Eu fico estudando, pesquisando, aplicando no mercado e volto e ensino para os alunos aquilo que eu fiz. Aí o que eu descobri? Um mentor vai me ajudar. E comecei a procurar mentor. Teve um evento de hotelaria aqui em Foz, que o gerente geral do Bourbon, na época, estava no evento, eu cheguei assim na cara dura. Olha, tem uma professora que coordenou os eventos, eu era professor do curso, olha, o senhor não me conhece, eu gostaria de saber se o senhor aceitaria ser meu mentor. Aí ele olhou para mim, Cláudio, não te conheço, mas está aqui meu cartão, vai lá no Bourbon, vamos marcar um horário, vamos conversar. Me manda o seu LinkedIn para que eu conheça um pouco mais sobre você, beleza. Aí eu mandei, e aí só que sim, eu conversei com ele, ele disse, tranquilo, o que você quer? Não, eu quero voltar para o mercado sensado, aí começamos a alinhar uma forma de trabalhar, só que aí, na sequência, eu tinha que ir num congresso em Veneza. Eu fui para o congresso, quando voltei, ele tinha sido deslocado para outra unidade do Bourbon. E aí acabamos não conversando mais, beleza. Aí segue o Cláudio na peregrinação em busca de um mentor.
Aí existe a Singularity University, que é a universidade da NASA, Google e mais uma meia dúzia de empresas malucas desse naipe no Vale do Silício. Aí eu fiquei sabendo, eu li, achei interessante, descobri que eles têm capítulos por estado no Brasil e na sede de Curitiba eles organizaram um evento. Aí eu disse, vou lá para ver como é que funciona. Aí tinha um senhor, que ex-funcionário da Apple, que estava ali apresentando e falando uma série de questões, e aí no meio da palestra eu levantei e disse assim, posso fazer uma pergunta maluca? Aí ele assim, isso na frente de todo mundo. Ele disse assim, Cláudio, não existem perguntas malucas, pergunta não feita, não sei o que, coisa e tal. Ele disse, tá, beleza, então como é que eu faço para o senhor ser meu mentor? Ele olhou, ele disse, tá, me deu o cartão, Cláudio, eu estou voltando para os Estados Unidos, assim, assado, e depois entra em contato comigo e vamos conversar. Beleza. E aí ele voltou para os Estados Unidos, passou um tempo, mandei mensagem para ele, ele disse assim, Cláudio, beleza. Mandei o LinkedIn, ele viu, ele assim, Cláudio, minto, isso 2017, aí você imagine, nós fizemos a reunião pelo Zoom, eu não tinha a menor ideia do que era o Zoom, acho que eu e a maioria dos brasileiros, e ele falou, nós usamos o Zoom para conversar, não sei o quê, beleza. Ele disse, Cláudio, como é que você pensou que isso poderia funcionar? Porque você está no Brasil, eu estou nos Estados Unidos, aqui na Califórnia. Eu disse, não, tem problema, eu vou, para ser honesto, eu fiquei apavorado, eu não sabia. Eu disse, não, eu tenho algumas anotações, vou verificar e volto a falar com o senhor. E aí, tá, acabou com a reunião, voltei, saí correndo, a qualquer dia ele vai descobrir essa história, porque eu nunca falei para ele. E aí eu voltei a pesquisar como é que funciona a mentoria, coisa e tal, encontros regulares, isso aqui é o mentor, tá, beleza, voltei, próximo encontro, e aí eu disse, pensei assim, encontros regulares, aí decidimos daqui a 15 dias, via plataforma Zoom, por em diante, até hoje nos reunimos pelo Zoom, desde 2017, tá? Ou seja, tanto é que quando veio a pandemia, aí sim, eu já conhecia o Zoom, as ferramentas, já tinha baixado um monte de coisa, tá, beleza. E aí ele começou a me orientar um monte de coisas sobre estratégia, porque eu disse que eu queria voltar. E aí ele disse, Cláudio, leia o livro X, leia o livro Y. Todos os livros que ele passou, Cláudio, e o Cláudio nadou de braçada, porque o Cláudio gosta de ler, o Cláudio aprende lendo. E ele recomendava livros. E aí eu fiquei lendo vários livros sobre estratégia. Hoje, muitas ações estratégicas na máquina, o Cláudio pensa, dá sugestões com esse tal, porque o Cláudio tem toda essa mentoria desde 2017. Desde 2017, mentoria com um cidadão que mora 20, 30 anos nos Estados Unidos, ex-Apple, já trabalhou com o Steve Jobs e companhia, outros projetos. Quer dizer, é outra realidade. Meu Deus, ele faz parte do projeto Singularity University, ou dando orientação para as empresas que vão do Brasil para o Vale do Silício. A família já teve empresa em vários lugares do planeta. Ou seja, esse senhor me mentora um tempão. Então, o que eu aprendi? Ele falou, Cláudio, as empresas têm que ter consciência que inovar não é uma opção. Inovar é uma necessidade para que ela se mantenha atualizada. Ou seja, esse é o básico. Ou seja, e elas têm que incorporar isso em nível estratégico para que isso possa fazer parte das ações de todos envolvidos na organização. Essa lógica que eu levo hoje para o canal de gestão estratégica. Ou seja, toda organização tem que pensar isso. Pessoal, o Orkut morreu. Ou seja, tem um monte de hotéis aí passando uma série de dificuldades. Ou seja, claro, depois o Cláudio começou a pensar, começou a escrever sobre estratégia também. Qual que é a conclusão que cheguei? Tudo na vida tem seu ciclo de vida. Tem um hotel, eu não sei agora dizer qual é, minto, não foi um hotel, é uma escola que foi implementada no Rio Grande do Sul, que funcionou uma época como hotel, mas eles montaram com um dia para terminar. Porque tudo na vida, sem exceção nenhuma, tem fim. Inclusive as organizações. Só que se eu estrategicamente não administrar a minha empresa com essa consciência, tá, o que vai acontecer? Quando a minha empresa estrategicamente começa a passar por uma série de dificuldades, eu não enxergo que ela está caminhando para o final. Eu não planejo o fim e não planejo como reescalar esse ciclo de vida de forma a dar um gás ou desenvolver qualquer coisa para que ela se mantenha por um período muito maior do que aquele tradicional se eu não fizer nada de inovação, porque eu não inovo, então ela não se atualiza, então é óbvio que ela vai morrer em algum momento, porque ela não se mantém atualizada. Ou seja, então as minhas orientações em nível de gestão estratégica é essa para todo tipo de organização, de todo tamanho. Se fazem isso, a empresa daquela moça lá de Penha, que eu queria falar com ela, que tem o nome. Hotel Orimar. Exatamente, empresa pequena, hotel, família, que administra coisa e tal. Se elas se mantivessem fazendo o que faziam 20 anos atrás, já teriam fechado. Ou seja, então, o que é que acontece? Elas mantiveram toda a questão familiar, carinho, atenção, dedicação por em diante, mas tiveram que aderir à tecnologia, tiveram que entrar para a internet e tiveram que se manter atualizadas. Porque caso elas até podem não ter consciência que a empresa um dia vai ter o fim, mas elas tiveram que manter, senão já teriam tido o seu fim. Tá?
toda a organização, e pessoal, por que eu peguei essa empresa? Porque é um dos vídeos que estão aqui no Clube Talk, tá? Que vocês podem assistir, e ela fala a questão da empresa por em diante, e é uma empresa pequena. Ou seja, então, se eu pego uma empresa grande, vocês vão dizer, Cláudio, mas aquela empresa é grande, tá? Aquela não é. Perfeito. Ou seja, então é ter esta consciência que sempre tudo vai acabar. Enquanto não acaba, o que eu tenho que fazer para me manter atualizado? Não pode ser só entra dinheiro ou consumo dinheiro. Parte desse dinheiro tem que ser reinvestido para nos mantermos atualizados e automaticamente competitivos. Porque nós temos ações em nível estratégico que dão suporte para organizações, indiferente do porte, se mantenham atualizadas e, consequentemente, competitivas. Perfeito. Senhora. Obrigado. Sem nada a declarar, porque realmente acho que pegou bem no ponto, professor. Muito legal. E eu aprendi isso, tá? Eu aprendi isso com essa mentoria, tá? Sim, com esses Quem tá lá, por exemplo, no Clube Hoteleiro, tem a chance de automaticamente, por meio de você, ter, olha só, né, uma mentoria de quantas coisas você já passou e ter influência disso, né, através de você. Então, assim, é muito, muito enriquecedor mesmo, assim, quem puder estar lá e aproveitar essa oportunidade, assim, ó, sem palavras, imagina, né? Imagina um mentor desse só chegar lá, fazer pergunta, enfim, conversar, interagir, quantas influências, quantas coisas boas que não pode trazer. Muito legal, professor. Quero te agradecer desde já pelo papo, assim, até a gente está com tempo e estourou um pouquinho, mas eu vou fazer aqui a última pergunta, que é a nossa última chamada, né, o último quadro para a gente finalizar aqui a nossa conversa, que é, assim, um tema livre. Eu queria que você desse aí uma dica ou um conselho, se você pudesse dar uma dica ou um conselho para alguém, qual seria a dica do professor Cláudio? Tá, então duas, tá? Uma para a pessoa jurídica e uma para a pessoa física. Boa. O da pessoa jurídica, eu já falei que, assim, olhe você para o seu negócio como se você fosse uma empresa que fosse destruir o seu negócio. Porque aí você estará antenado com as coisas que existem lá fora que podem acabar com o seu negócio. E automaticamente, claro, prepare-se para que isso não aconteça ou demore o máximo possível, porque você quer que a sua empresa seja longeva, tá? Isso em relação à pessoa jurídica. Em relação à pessoa física, não seja antropocêntrico, ou seja, não tenha o ser humano como centro do universo. Por fazer isso, é que nós matamos as outras espécies, nós matamos o planeta ao qual dependemos dele para sobreviver, porque nós achamos que o homem é o centro de tudo que há. Tanto é que a palavra existe, antropocêntrico, tá? E eu, na verdade, não acredito nisso. Eu acredito que nós somos somente mais uma das muitas espécies que existem nesse planeta, mas nós temos a ousadia de acreditar que nós somos a mais inteligente, sendo que o planeta, se você tirar os seres humanos, sobrevive muito bem, obrigado. Então, como é que nós queremos dizer que nós somos o mais inteligente que existe nesse planeta? Então, seria isso aí. Ou seja, comece a entender que há muito mais do que seres humanos na superfície desse planeta. Perfeito, professor. Muito legal. Estou assim, ó, sem palavras para agradecer pelo bate-papo, pelos insights, assim, você realmente é uma inspiração, assim, por ter conseguido viver tantas coisas e, nossa, ter tantas influências em você, assim, e conseguir resumir isso de uma maneira e passar, ter uma didática, uma fala tão agradável da gente escutar, assim. Então, eu só posso dizer pro pessoal, aproveitem que esse mentor está lá no Clube Hoteleiro, gente, por favor. Vamos lá falar com ele, interagir, porque ele tem muito, muito a agregar. Então, assim, eu agradeço demais, tá? Todo mundo que está acompanhando, que acompanhou, por você também ter tido esse tempinho aqui para falar com a gente, ter se preparado. Muito obrigada. Não sei se quer falar mais alguma coisa. Não, Maia, eu quero agradecer a vocês, o Joelso, a Ju, toda a equipe, na verdade, do Hospedim. Falando nisso, Juba chega, você deve minha declaração. Só pegando o pé da Ju. Mas, assim, iniciativas como essas que vocês fizeram demonstram o seguinte, é possível nós criarmos muitas coisas no Brasil, ou seja, nosso país, e não só ficar reclamando disso, porque isso não dá certo, isso não tem, por que tal país acontece isso, aquilo? Porque tem um monte de malucos daqueles outros países que estão criando as coisas. E como vocês estão criando, como você está aqui no Clube Talk, como a questão do clube hoteleiro, ou seja, como vários mentores voluntários aceitam estar lá compartilhando conhecimento
E aí, quer dizer, eu sou maluco, mas eu não gravo live de 24 horas, e o Thiago grava. Ou seja, então, se eu sou maluco, exatamente, o nível de maluquice do Thiago tá... Ou seja, são esses mentores. A Aline, lá na Espanha, aceitando mentorar aqui no Brasil, ou seja, e nós temos vários, realmente, mentores ali que têm muito conteúdo nas suas respectivas áreas e auxiliam, estão à disposição para ajudarmos todos a que a hotelaria do Brasil melhore. Então, aquela história, você quer isso para o seu negócio? Ok, tá aí, o Clube Hoteleiro. Entra, vem, vamos lá trocar ideia, porque é isso que nós queremos para o seu negócio. Você vai fazer o seu negócio brilhar? Excelente, todos nós estaremos felizes. Muito legal. E isso é muito real, né? E só é possível esse projeto tão legal, tão maravilhoso, porque tiveram pessoas que toparam isso com a gente. Então, assim, a gente é muito grato também. Professor, então, mais uma vez, muito obrigada. Vamos continuar nos falando lá no Clube Hoteleiro. Obrigado a todo mundo também que acompanhou. Espero vocês na quarta-feira que vem para mais um Clube Talk aqui. E é isso, um grande abraço e tchau, tchau. Pessoal, o bom dia, boa tarde, boa noite, é porque vocês vão ouvir isso lá no meu podcast. Podcast. Exatamente. Valeu! Valeu, tchau, tchau, gente. Valeu, professor. Obrigada. Vai.